Aí um irmão chegou para mim hoje e cantou: Visitante, seja bem-vindo. Eu sei, eu faltei alguns domingos. Eu e estávamos viajando pelo Nordeste, alguns estados, algumas cidades, pregando, dando aula e visitando os irmãos. Pessoas preciosas que fazem parte da nossa vida faz muito tempo. E foi muito bom vê-los e estar lá. E ao mesmo tempo foi bom chegar em casa e estar aqui novamente com vocês. Queremos agradecer Carlos e Emília por ceder a chácara ontem para a reunião de casais. Inclusive queremos agradecer os administradores deste ministério e da reunião ontem. Brincadeiras, muita diversão, comunhão, risada. Uma tarde tão gostosa. Se você foi, você sabe. Se você não foi, não perca a próxima vez. Tinha uns bebês lá. Eu queria mostrar algumas fotos aqui. É até um pouco chocante, né? Eles não são feios, porque não existe bebê feio. Mas eram esquisitos e estavam lá para adoção, mas ninguém quis adotar, não. Muito triste. A gente aprendeu coisas lá. Tinha uma bola desse tamanho e você poderia grudar aquela bola no corpo da sua esposa ou marido e você poderia beber água, botar o joelho no chão, dar uma volta sem tocar na bola. E a ideia é que você leva essa bola para todo lugar, pode andar no parque, jantar com essa bola, ir para a academia com sua esposa e malhar com essa bola para ficar bem juntinho. Para ficar bem próximo, com certeza. Disseram para a gente que casamento era uma prisão e algemaram todo mundo um no outro. E pediu para as pessoas se soltarem. Bem, alguns conseguiram, outros não, mas nós não somos algemados por algema nenhuma, a não ser que sejam as algemas do amor. E somos voluntários, escravos voluntários que seguem Jesus de acordo com a vontade dele, com certeza. Uma pessoa de vez em quando falava umas pitadas de sabedoria, aí ele disse para os maridos pegarem o pé da esposa. Aí pediu para erguer o pé da esposa, aí eu pensei, agora vem o beijo, né? Aí depois disse, não, agora baixa. Aí pega o pé do marido, ergue o pé do marido. Aí depois disse, agora vocês se abracem. Ok, eu pensei, uau, que legal, levanta, volta, abraça. Aí ele disse, da próxima vez que você tiver com vontade de pegar no pé do seu marido ou esposa, em vez de fazer isso, dê um abraço. Foi muito bom, muita coisa boa, foi muito edificante, muita comunhão e mais uma vez agradecemos a todos que planejaram esse momento. O tema anual, se você não estiver lembrado, vou lembrar agora: Firmados em Cristo, uma igreja que cria raízes e frutifica. E o objetivo desse tema é para que essa congregação esteja pensando sobre a instituição de presbitério, de irmãos, anciãos que vão servir, cuidando dessa congregação espiritualmente. Mas todas as aulas que estão sendo dadas esse ano, que foram dadas até agora e que serão dadas até o final do ano, se aplicam a todos os irmãos e irmãs desta congregação. Nós não estamos aqui para pensar sobre o que alguém deve fazer, mesmo que Deus chame para fazer. Estamos aqui para pensar em que Deus está nos chamando para fazer, mas não só para fazer, mas para ser. Inclusive, neste mês estávamos falando sobre identidade e vocação. Então, primeiro domingo, chamados por Deus. Segundo, o perigo de esquecer quem somos. O terceiro, vocação e serviço, pensando sobre os dons. E com isso nós chegamos hoje em a fé que se manifesta
em obras. E foi lido Tiago capítulo 2, a partir do versículo 14. E Huberley leu para nós, e diz: meus irmãos, qual é o proveito, de que adianta? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa ou necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem-se de se aquecer, de se alimentar bem, mas não dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, está morta. Eu vou falar o que vocês já sabem, mas é importante lembrar, a base da nossa salvação em Cristo Jesus não são obras. Se for por obras, eu já estou perdido e você também. As obras são importantes? São, porque elas confirmam a nossa fé. Elas dão vida à nossa fé. As obras constroem a nossa fé. As ações que nós praticamos na vida em Cristo, elas dão validade à fé em Jesus. E essa fé validada, ela acompanha aquilo que se faz. Nós somos transformados dentro desta fé. Agora, uma fé morta, uma fé que não age, ela não tem valor nenhum. E ela não serve para conduzir ninguém para Cristo. Para chegar na graça de Cristo, no perdão de Cristo e na misericórdia de Cristo. Deus está nos pedindo uma fé que faz. Uma fé que faz, mas o peso da salvação não cai para as nossas ações. O peso da salvação cai para o sacrifício de Jesus. Mas se a gente não age, essa fé é morta. E fé morta não leva ninguém aos pés da cruz de Cristo. E isso é um desafio para nós, porque nós estamos sempre nos sentindo bem quando fazemos o que é bom e sempre nos sentindo mal quando fazemos o que é errado. E é como se na nossa cabeça estamos sempre pulando dentro e fora da salvação. E Deus está nos chamando para vivermos uma fé viva. E saber que isso nos conduz para Cristo, mas de lembrar que Cristo é o suficiente para cobrir os nossos erros. Mas Cristo não vai cobrir aquilo que nós vivemos de forma deliberada e proposital. Cristo pode perdoar tudo. Basta a gente reconhecer, se arrepender e nos colocar diante dele. Em Romanos capítulo 1, versículo 18, na verdade vamos ler no versículo 16, passagem super conhecida, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1, agora 17. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o evangelho tem o poder de salvar qualquer pessoa. E nós entendemos isso, e nós não precisamos ter vergonha. Aliás, vamos declarar o que o evangelho faz. Mas a justiça de Deus está lá como? Como é justiça se eu não mereço o perdão, se eu pequei? Porque Cristo pagou o preço na cruz. A justiça está em que o sacrifício de Jesus é o suficiente para o problema espiritual de qualquer homem e de qualquer mulher que vive neste mundo. E aí aqui diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. De fé em fé quer dizer o quê? Que nós estamos num processo. Fé em fé quer dizer que nós estamos caminhando. Fé viva, ela anda, ela cresce, ela modifica, ela transforma. E dentro do Evangelho,
e nós estamos ainda sendo evangelizados, mesmo que já encontramos Cristo, o processo de evangelismo vai até o final da nossa vida. Temos um evangelista aqui, Augusto, que está sempre evangelizando a igreja, aprumando e preparando e ensinando e abençoando a igreja. Esse é o papel que ele tem. Mas é de fé em fé. Tudo o que a gente faz importa para Deus. E tudo o que a gente faz importa porque a fé está sendo construída. A ideia de fazer algo é importante, porque é a vontade de Deus e uma vida vai ser abençoada. Mas cada vez que você pratica a vontade do Senhor, cada vez que você age de acordo com a vontade de Deus, cada vez que você faz uma obra que é da vontade de Deus, pela direção de Deus, a fé está em movimento e ela está crescendo, ela está sendo formada em nós. E é por isso que vamos crescendo de fé em fé. Você pensa em Mateus capítulo 7, onde diz: quem ouve estas minhas palavras, Jesus falando, e as pratica, essa pessoa vai construir o alicerce da sua vida na rocha. É importante praticar? É. Mas a cada prática é como se ferro, argamassa, tijolo está sendo lançado no alicerce. Está firmando a gente nesta rocha cada vez mais. E daí nós podemos aguentar um vento hoje e nós podemos aguentar um vento pior amanhã. Nós podemos aguentar uma chuva e uma enxurrada difícil hoje e podemos aguentar uma chuva e uma enxurrada ainda mais difícil amanhã. Porque cada vez que você ouve e você pratica, a fé é viva e ela está sendo transformada, ela está crescendo dentro da gente de acordo com a vontade de Deus. Agora, a gente lê uma passagem em Tiago que nos assusta um pouco. Fé morta não serve de nada. Ok. E lá também em Tiago capítulo 2 vai dizer que os demônios creem e eles tremem de medo. Então você pode ter fé em Deus e isso não servir de nada. E broncas são importantes. Falar do nosso dever e da nossa obrigação é importante. Mas pensando em sermos uma igreja enraizados em Cristo, Cristo está nos chamando para ir além da obrigação, além do dever e além da bronca. Ele está nos convidando para entender a profundidade do seu amor. Nós temos resistência com isso. Nós vamos dizer, perdoar é difícil, amar é difícil. A gente vai colocar todo tipo de dificuldade. E Deus está dizendo, seja como eu, ame, perdoe. Estava até passando na frente de um cartaz com uma pessoa hoje, que eu já expliquei para minhas filhas que essa pessoa faz muitas coisas ruins. E elas fizeram uma declaração lá que eu me senti na necessidade de corrigir. Eu disse, olha, Deus pode não gostar nada do que ela faz. Mas Deus ama aquela alma. Deus quer aquela alma de volta. Aquela alma está perdida. Pelas coisas que faz e diz, está perdida. Deus quer aquela alma de volta. O amor de Deus nos quer ensinar a detestar o mal e amar almas. A detestar o que é contra a vontade de Deus e se interessar mais por pessoas do que por dinheiro, do que por churrasco, do que por um carro novo, do que qualquer coisa que você acha que é importante na sua vida. Pessoas são mais. Para Deus são mais. E nós estamos sendo chamados, ensinados, direcionados. É mandamento. Mas é um prazer, pessoal. É um prazer. É o amor de Deus que me
que me toca, tem paciência comigo, me perdoa de novo e que me constrange, mas ao mesmo tempo que me convida a olhar para Deus e pensar, ok, onde a minha vida está demasiadamente centrada em David e onde Cristo precisa tomar o seu lugar central na minha vida. Mas não é porque tem que ser, porque senão é verdade, é válido o argumento. Mas eu quero que você imagine que se no amor de Deus, se realmente deixasse o amor nos penetrar profundamente, e se a gente realmente se entregasse completamente a esse amor, essa igreja, o que iria acontecer? O que iria mudar? O que Deus iria fazer aqui? A razão é porque, obrigado, Senhor, estou disposto a tudo e qualquer coisa. Tem gente na fé que diz para mim, eu não sei perdoar. Não dá, vamos aprender. Eu não consigo. Não consegue fazer o quê? Eu também não consigo, mas com Deus tudo é possível. Se o amor de Deus nos toca lá no fundo, nós começamos a fazer o quê? Abrir mão de tudo. A gente estava na minha casa com algumas pessoas estudando sobre a negação de Pedro. Pedro negou Jesus, disse que não conhecia, disse que nunca esteve com ele. É o pior momento da vida de Pedro. E a gente olha e pensa que desgraça, registrado nos 4 evangelhos, todo mundo que entende da Bíblia sabe que Pedro negou. Seu pecado explicitado para todos verem. E no final das contas, aquela passagem é de esperança. É que maravilha que alguém pode cometer esse erro terrível 3 vezes, voltar e ser perdoado e restaurado. E ele foi o primeiro pregador no dia de Pentecostes. Ele foi. Ah, porque ele era perfeito? Não, nem eu, nem você. Mas Pedro não entendeu, não foi fácil. Ele saiu de lá chorando amargamente. E quando Jesus perguntou para ele 3 vezes, você me ama? Pedro ficou constrangido com aquilo. Não foi fácil. Mas Pedro entendeu, Pedro aceitou. Pedro incorporou isso dentro da vida dele. É uma passagem terrível que fala para nós o quanto Deus nos ama. E pensando nisso, eu quero olhar Ezequiel capítulo 34 com vocês. Uma passagem muito interessante e ao mesmo tempo muito difícil. Deus aqui está falando contra Israel. Inclusive estão prestes, a sofrer o exílio babilônico, E aqui a bronca é para os pastores. 34, Ezequiel 34:1 diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. E você está pensando, uau, esse pessoal era mau. Toma cuidado, que você está sendo convidado aqui a pensar em si. Esses pastores estavam errando, mas o povo também estava errando. E estavam pensando demais em si. Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? E poderíamos perguntar, cada irmão e irmã aqui não deveria estar cuidando de um irmão ou de uma irmã? Versículo 3, vocês comem a gordura, vestem-se de lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas,
e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas, as ovelhas, com força e tirania. Assim elas se espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todos os animais selvagens. Terrível o que estava acontecendo. E Ezequiel, no ano 570 e alguma coisa antes de Cristo, foi levado na primeira remessa para a Babilônia. E ele está lá na Babilônia, profetizando e ministrando para aqueles judeus, enquanto que Jerusalém está sendo atacado e destruído. E eles tinham muita coisa para mudar. Não só os pastores eram um povo idólatra, rebelde, cheio de injustiça. Mas o que é incrível sobre Deus e o seu amor é que no mesmo capítulo que está falando de tanta coisa errada, Deus diz, eu vou cuidar das minhas ovelhas. Versículo 11, porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor que busca o seu rebanho no dia em que encontra ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e densas trevas. E ele diz, mais adiante no versículo 14, deixarei que pastem em bons pastos e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Ali se deitarão em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Bom pasto, bom pasto, bom pasto. Vou cuidar, vou pegar de onde estiverem espalhados e eu vou cuidar. Aquele povo estava sendo exilado por tanta rebeldia e Deus dizendo, eu vou cuidar das minhas ovelhas, eu vou cuidar. E até, se você olhar no versículo 23, diz assim, eu porei sobre eles um pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, que aqui já tinha morrido, mas está se referindo a quem? É uma passagem messiânica, falando sobre Jesus Cristo. Ele as apacentará e será o seu pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, falei. Deus vai cuidar. E Deus enviou Jesus, João capítulo 10, o bom pastor, que conhece suas ovelhas e elas conhecem sua voz e elas seguem. A fé nos faz seguir o pastor. E a fé permite que o pastor cuide da gente. E a fé permite que o pastor nos use para cuidar do nosso irmão e a nossa irmã. Nós estamos sendo chamados para deixar que Deus cuide da gente. E parte do cuidado é que o amor dele entre profundamente e nos esvazie de nosso eu. E nos esvazie daquilo que está nos impedindo dessa fé crescer de fé em fé e de se tornar forte e madura e de ir adiante. E eu não sei o que está atrapalhando você. Eu não sei o que está tomando o seu tempo, sua mente. Eu não sei do que você está correndo atrás. Mas corre atrás de Jesus Cristo. Deixa o amor de Deus entrar na sua raiz. E solta a sua fé para ser a fé que Deus planejou para a sua vida. Que você fique livre para crescer e desenvolver e frutificar. Saia da obrigação e do dever. É obrigação e dever? Sim, sai disso. Deixa a motivação ser o amor de Deus. Tem uma irmã, ela é de Recife, mas ela está morando em outro lugar agora. Abençoou a vida da minha família por muitos anos, até ajudando dentro de casa. Eu tive uma vez que visitá-la no dia do aniversário dela. E ela ficou tão feliz de me ver e a outra pessoa que estava vindo comigo. E eu estava lá para dizer que o filho dela foi assassinado.
Um filho ainda vivo usa drogas. Outro tem vários filhos com pessoas diferentes. Outra filha morreu de câncer. E outro filho foi assassinado. São 2 assassinados. E quando eu a vi esse ano, eu passei a mão na careca dela, porque ela está fazendo um tratamento de câncer e todo o cabelo caiu. E eu disse para ela, como você está? E ela entendeu a pergunta. Que qualquer pessoa que está com câncer e fazendo tratamento não está bem. Ela virou para mim e disse, eu sou tão grata a Deus. Deus é tão bom na minha vida. Olha a frase. Eu não tenho nada do que reclamar. Ao mesmo tempo que isso me inspira, me toca, me deixa terrivelmente envergonhado de ver a fé dela. Quando alguém bota um pedido de oração no grupo, ela é a primeira a mandar uma oração. Ela é a encorajadora da igreja onde ela está. Ela está sempre motivando, incentivando, acolhendo, amando, cuidando, abraçando quem está sofrendo. Porque, honestamente, eu não conheço alguém nessa terra que entende mais de sofrimento do que ela. Que esteja vivo. Não conheço. Eu, pessoalmente. E, no entanto, ela está lá. Agora, Jesus é o bom pastor? Amém. Esse bom pastor quer pastores e presbíteros, para cuidar dos irmãos aqui. Mas eles nunca vão entrar nessa igreja aqui para tirar de você o que Deus está chamando você para fazer. O amor dele está dizendo, eu quero você. Eu quero que você cuide de alguém. E na hora de ser voluntário quem quer ser voluntário de perder 3 filhos e ter filhos assim, assim, assim? Ninguém vai dizer, eu quero. E nem ela, isso aconteceu na vida dela. E eu não estou dizendo nem que foi Deus que fez. Mas Deus usa. Deus usa desgraça, sofrimento, qualquer coisa. Porque a minha dor me faz compreender a dor do outro. E a minha vida pode ser usada para Deus para cuidar de alguém. Fé viva? Eu espero que todo mundo aqui tenha fé viva. Agora, fé viva que está indo na direção que Deus planejou, no ritmo que Deus planejou, na maturidade que Deus planejou? Talvez não. Talvez temos coisas muito importantes. Talvez precisamos passar mais tempo contemplando juntos o amor de Deus e pensando em como hoje colocar em prática nas nossas vidas. Pensa comigo. Qualquer irmão ou irmã dessa igreja precisa descobrir e desenvolver dons espirituais, mas precisamos de ajuda para isso. Precisamos de ajuda para aprender a nos gloriar nas tribulações. Tribulação traz perseverança, experiência, esperança, é uma coisa que diz em Romanos, mas se gloriar em tribulação, vem uma tribulação, a gente diz, uau! É incrível poder passar por isso em nome de Cristo. A gente não está acostumado a fazer isso. Ficar feliz nas provações da nossa fé. Eita, uma provação. Ui, rapaz, está doendo. Estou feliz porque posso aprender perseverança. E perseverança ensina integridade e maturidade. Sozinho, eu não dou conta disso. Com você, a gente consegue, em Cristo, mudar a nossa forma de pensar e ver alegria. Inclusive, esses dias eu vi perseguição. Feio. Não foi aqui, em outro lugar, mas veio de dentro e não de fora. E Jesus disse, bem-aventurados os que são perseguidos. Então, quem foi ou está sendo ou vai ser perseguido, você é um bem-aventurado. Você é uma pessoa feliz em Cristo, porque sofrer por Cristo é um privilégio
enorme. Enorme. Eu vou contar uma última história, aí eu deixo vocês em paz hoje. Meu pai é uma figura, para quem conhece, para quem não conhece, acredite no que eu estou dizendo. Ele ia fazer uma cirurgia uns 20 anos atrás e ele sabia que haveria alguma possibilidade dele não sair vivo. Não era uma cirurgia grave, mas pessoas tomam anestesias e às vezes não voltam. Enquanto ele estava indo na maca, olhando as luzes, passando no hospital, indo para a sala de cirurgia, ele foi tomado por uma euforia. Porque de repente veio o pensamento que se eu por acaso morrer nessa cirurgia, talvez eu veja Jesus amanhã. Aí tinha a família, a esposa. Sim, claro, ele não estava desejando morrer e deixar minha mãe na terra, nada disso. Mas é tipo, eu posso ver Jesus amanhã. E aí ele foi para a sala de cirurgia, apagou, acordou e pensou, não foi dessa vez. Aí passou uns 10 anos, ele ia para fazer uma nova cirurgia. E ele pensou, eita, será que eu vou ter aquele mesmo momento? Será? Será que vai acontecer? Chegaram 2 irmãos para visitá-lo no hospital. Irmãos amados, queridos, simpáticos, extremamente palhaços e engraçados. Ficaram contando e fazendo ele rir o tempo todo. Ele riu tanto que dormiu. Quando ele acordou no dia seguinte, ele pensou, eles roubaram meu momento. Tiraram de mim a possibilidade de eu sentir aquilo de novo. Meu pai é uma figura. E muita gente admira meu pai. E quantas pessoas você conhece que vai para uma cirurgia animada em ver Jesus no outro dia? Sabe o que meu pai fez? Ele largou o emprego de engenheiro elétrico nos Estados Unidos, foi para um seminário teológico e ele, quando ele pregava, ele fazia assim com as pernas, tão nervoso que ele era e tímido. Lá disseram, por que você não vai para o Brasil? Oraram ele e minha mãe por 6 meses, vieram para o Brasil e se tornou um pregador do evangelho e uma pessoa que estabelece igrejas aqui no Brasil. Passou a vida dele, sabe fazendo o quê? Não foi correndo atrás de dinheiro, isso eu garanto para você. Ele passou a vida cuidando de pessoas. Se tinha todo mundo numa sala, tinha uma pessoa lá no canto, ele estava lá com aquela pessoa lá no canto. As pessoas mais difíceis, que ninguém tinha paciência, meu pai tinha paciência. E meu pai trabalhou com homens e mulheres para construí-los em Cristo, para fazer a obra. A vida dele, se eu pudesse resumir, foi se dedicando a cuidar de pessoas, tanto perdidas quanto convertidas. E muita gente admira o meu pai. Mas ficar só na admiração não adianta, né? É a mesma coisa, a gente pode admirar Jesus, o bom pastor. Mas não queremos ficar só na admiração. Vamos imitar. Vamos fazer como? Vamos pegar um bom exemplo de alguém que você conhece. Imita aquela pessoa, faz o que ela faz, anda com ela. Nós não fomos feitos para ser construídos de fé em fé, e uma fé que manifesta obras sozinhos. E nós todos estamos sendo chamados para um cuidar do outro. Essa é uma das grandes obras. Inclusive, na lista de prioridades, vem até antes de cuidar dos que são fora. Cristo está nos chamando. Vamos atender o seu pedido, porque o seu pedido é feito com o maior amor que existe.
Oremos. Pai amado, precisamos de ajuda, Pai, para crescer em compaixão. Precisamos, Pai, de orientação para tirar o nosso eu do centro das nossas vidas. E também precisamos, Pai, de ajuda para abrir as nossas mentes e entender que a vida cristã não foi feita para ser uma caminhada sozinha. E, Pai, pedimos que o Senhor envie presbíteros para cuidar espiritualmente dessa congregação. Mas, Pai, nós não estamos pedindo para alguém fazer a nossa parte. E queremos assumir juntos, não sozinhos, juntos, Pai, a nossa parte. E queremos uma fé ativa que cresce, que avança, que constrói, não só a nossa vida, mas a vida do nosso irmão, da nossa irmã em Cristo, Pai. Pedimos por isso. Pedimos que o Senhor nos dê isso, abençoe isso. O que estiver nos segurando, o que estiver nos atrapalhando, se for um pecado, se for um aspecto da cultura, se for qualquer coisa, Pai, tira isso de nós. Nos liberte para crescer a fé viva que o Senhor planejou para nós. Nos tira, Pai, de qualquer zona de distração confortável que a gente tenha criado. E nos use, que sabemos que o Senhor vai cuidar, e nós queremos, Pai, ser instrumentos de cuidado nas mãos do pastor Jesus Cristo. Que o Senhor nos use para ajudar, abençoar, edificar, construir, formar caráter de Cristo em cada irmão e cada irmã dessa congregação, e juntos brilharmos a luz de Cristo para esse mundo perdido. Em nome de Jesus. Amém. Ótima semana. Deus abençoe.